Olha, a gente está na linha aqui com o senhor Paulo Roberto, que é presidente do Vitória das Tabocas, né? E vai falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu ontem com os clubes aqui de Pernambuco, sobre essa possível volta do Campeonato Pernambucano ou não. Meu amigo Paulo, bom dia. Bom dia, Anderson, Matheus e ouvintes da Vicência FM. É um prazer falar com vocês. Como você bem falou, ontem aconteceu uma reunião remota com a Federação Pernambucana, os clubes que fazem parte do futebol de Pernambuco, os 10 clubes, seus dirigentes e médicos que estão também trabalhando num protocolo para a volta do Campeonato Pernambucano. Mas isso não chegou até agora a uma definição de quando será a volta do campeonato. Tivemos ontem uma reunião, essa foi a segunda reunião, para as tratativas de como serão realizados os protocolos que dê condições aos clubes voltarem a disputar o campeonato. E, respectivamente, né, antes dessa volta do campeonato, os clubes têm que se apresentar com os seus jogadores para aí fazer uma pré-temporada e voltar a disputar a competição. Exatamente, sobre aquele dia, o dia 15, né? Que a Federação Pernambucana colocou aí para os clubes se reapresentarem, não é isso? Olha, é uma data que foi sugerida, mas talvez não consiga ser efetivamente o que cada clube vai fazer, pois tem clubes que não têm o número suficiente de atletas, a condição financeira dos clubes não são todas iguais. Existem vários fatores. Como você vê na nossa sociedade de uma forma geral, que há uma diferença entre classes sociais, há uma diferença entre grupos sociais, assim também há essa diferença com relação a clubes. Tem clubes que têm um poder aquisitivo maior e tem outros que nem esse poder aquisitivo tem, ou seja, menor. Há realmente uma grande lacuna e é dentro disso que provavelmente teremos mais reuniões a serem realizadas para tomar uma definição. Em relação à equipe do Vitória e também às outras equipes do interior, Paulo, aqui é Anderson falando, em relação à testagem desses atletas, das pessoas envolvidas nesse processo, porque surgiu uma informação na capital pernambucana de que a Federação Pernambucana estaria disponibilizando 30 testagens para todos os clubes envolvidos, 30 testagens cada, né, para as equipes do campeonato estadual. Procede essa informação? Já chegou esse número de testagens para vocês? Ou ainda é apenas uma especulação? Como é que está funcionando todo esse processo? Eu vou ser bem enfático e de uma forma bem simples, para que as pessoas entendam. Ontem foi sugerido, mas isso não dá nem para o cheiro. Quem realmente trabalha com a área de saúde, as pessoas que têm um entendimento, e quem trabalha no futebol, sabe que, principalmente os que trabalham no futebol, sabe que uma equipe, ela não gira em torno de 30 pessoas. Ela tem muito mais. Ela tem no mínimo 28 atletas, ela tem comissão técnica, ela tem as pessoas funcionárias do clube que trabalham diretamente, sem ser na comissão técnica, como no caso dos cozinheiros, de quem cuida de um campo, do roupeiro, da lavadeira do clube, enfim, aquelas pessoas que militam ali no dia a dia de um clube. O cara que faz o transporte dos jogadores, 30, não daria nem para o cheiro. Mas se fosse uma vez só para se fazer, e aí é onde eu discordo, se fosse só um exame, aí você pegava 30 e se faltasse mais 30, você fazia um esforço e compraria os outros 30. Mas, meu amigo, se trata de teste e não de vacina. Você faz o teste e o cara está infectado. Você faz o teste e o cara dá falso negativo ou falso positivo. Você vai ter que retestar essa pessoa. Você vai ter que fazer o segundo e o terceiro teste. Nós não podemos comparar o futebol de Pernambuco fazendo comparação com a França, com a Espanha ou com a Alemanha. A realidade é diferente. A gente não pode nem comparar com o que o Flamengo ou Vasco ou Grêmio Internacional estão fazendo. Por quê? A gente tem que fazer, no mínimo, 2 vezes
ou 3, no mínimo, 3 vezes no mínimo, esse teste. Aí seria 30 testes, você teria gasto 50 testes, na próxima você ia gastar mais 50 só, na outra 50 só. Seria 130 testes que o clube teria de arcar. E essa conta é muito fácil de ser realizada. Se você pegar um teste, se você colocasse esse teste a R$100, você ia ver quantos testes você já ia ter, certo? Então, você já não tinha mais a condição de estar gastando 10 mil e poucos reais só com testes. Além disso, o teste, ele tem 2 tipos de teste que tem que ser realizado, que é o SWAB, que é o PCR, que seria o primeiro teste, e depois você teria o sorológico. Como não se tem dinheiro para fazer nem o teste uma vez só, aí o que fica decidido e mais fácil é você fazer o sorológico. Mas o sorológico, ele tem 2 tipos. Ele tem que ter o IgG e o IgM. O IgG, se você testar positivo no IgG, vai significar que você já teve contato com o vírus, ou adoeceu ou não, mas você tem anticorpos e você está livre. Pelo menos durante um ano, se a carga viral do novo coronavírus foi igual à carga viral dos outros vírus, dos outros coronas que tem outros vírus. Mas, além disso, você tem o IgM. E o IgM pode dar positivo ou negativo. Se der negativo, juntamente com o IgG, a pessoa pode ser infectada. Se der positivo com o IgG, a pessoa tem que entrar em quarentena. Se entrar em quarentena, não pode treinar. Agora, imagine você, um jogador chega com o IgG negativo, durante o treinamento, ele fez aquele exame, durante o treinamento, ele passou a testar positivo, vai para um jogo, leva a infecção. Depois vem a causa jurídica, porque o STF já determinou que o contágio por coronavírus passa a ser uma doença ocupacional, gerada dentro do seu ambiente de emprego, a responsabilidade é do clube. E aí, como é que a gente vai ficar? Ao léu, sem saber o que fazer? Não pode. Tem que ser bem repensado, tem que ter o protocolo de uma forma totalmente diferente, e há muita coisa aí para se ver daqui para frente. Paulo, só uma pergunta em relação à sua equipe, né? Você falou entre a diferença, vamos falar assim, financeiramente falando, né, entre as equipes, né? Você citou aí Flamengo, citou outras equipes aqui no nosso país. Aqui em Pernambuco também, né? A diferença entre o Vitória e o Sport Clube do Recife, o Gol Santo, é muito grande. Em relação ao elenco, a gente sabe que tem muitos jogadores com essa paralisação, jogadores que estão em final de contrato, jogadores que têm vínculos, né, com outros clubes que vêm jogar no Vitória. Em relação ao seu elenco, quantos jogadores você dispõe hoje, caso volte o Campeonato Pernambucano nesse final de mês e início do próximo mês? Olha, se tivesse de voltar, e for uma condição sine qua non, o clube vai apresentar o seu elenco, seja com os jogadores, ou seja com os profissionais que se tem. Com relação ao Vitória, o que eu posso dizer é que as diferenças existem, mas o Vitória é um dos poucos clubes do estado de Pernambuco que tem um CT. E no CT você tem uma condição de ter 3 atletas por apartamento. Isso já é uma condição que minimamente já não é tão confortável se você não tiver a testagem e saber ali que aqueles 3 atletas não poderão passar o vírus um para o outro, certo? Isso, no mínimo, a gente tem essa condição. Essa condição aí não dá a mim dizer eu vou ter que fazer quando eu vejo os co-irmãos que alguns não têm a condição. Então eu não quero ser bom entre os fracos. Você tem que ser bom entre os bons. Você tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Então a minha causa é uma causa comum. É uma causa comum. Se eu tenho uma condição superior ou inferior, eu acho que nesse momento não é para se olhar para o umbigo próprio. Esse momento é para você pensar no coletivo. Nós iremos iniciar uma nova fase mundial.
uma fase de um novo normal. E esse novo normal, quem tiver preso a fevereiro, março e janeiro, está fora do mundo. Não vai poder. Agora é coletividade. Agora não é o eu. Agora é o social. Agora é o conjunto. Se a gente não fizer isso aí, meu amigo, o corona, ele anda de carona. E a carona dele é humana. A gente tem que pensar nisso. Roberto, muito obrigado pela disponibilidade aqui com a Rádio Vicência FM para trazer algumas informações e um pouco dessa situação das equipes interioranas em relação a essa volta ou não do Campeonato Pernambucano e também dos treinamentos. Pode falar, amigo. E muito está se colocando que é a condição dos clubes do interior. Mas isso não é uma condição só dos clubes do interior. Isso responsavelmente deverá também ser uma condição dos clubes da capital. Porque eles têm que pensar que eles têm competição a nível nacional e se eles tiverem um jogador infectado, eles terão que recuar não um passo, mas 10 passos, mais 15 passos atrás, porque cada jogador infectado faz com que ele passe pelo menos 15 dias e as pessoas que tiveram contato com ele também entrem no estágio de quarentena durante esses 15 dias. E qual o time que vai ter elenco de 150 jogadores para tirar 10 jogadores, 20 jogadores que tiveram contato, a comissão técnica para poder desenvolver? Acho que a ida ao pote, como se diz, né, vai ao pote com muita sede, pode dar errado. E isso a gente não pode deixar acontecer. Muito bem, é bem por aí, né? A situação também dos clubes da capital em relação a todo esse processo. Muito obrigado pela participação, adorei demais, né, ter ouvido também a sua versão em relação a tudo isso que vem acontecendo, nessa movimentação da possível volta esportiva aqui no nosso estado, e o espaço está aberto para que o senhor possa participar mais vezes aqui da nossa programação. Nós agradecemos a participação com você, parabenizar todo o pessoal aí de Vicência. Faz tempo que eu estive aí, mas ainda continua com um belo ginásio de esporte, bem conservado, sim, tudo direitinho por aí. Vocês tinham um belo ginásio de esporte, não era isso? Isso, ginásio de esportes Amaury Pedrosa e também o nosso estádio, o Joaquim José de Albertins, o famoso Jacozão. A gente fez até um jogo aí amistoso também já. E parabenizar a todos vocês. Já tive atleta aí da cidade defendendo as cores do Vitória aqui. Foi importante aquela época. E é um prazer falar com vocês. Estamos à disposição. Qualquer coisa, a gente está por aqui. E se cuide. Eu quero só deixar um recado para todos que estão nos ouvindo. Nós estamos enfrentando uma pandemia. O melhor remédio para essa pandemia é você ter cuidados de higiene. O afastamento social, obviamente, mas você ter os cuidados da higiene, certo? Não está muito em aglomeração e ter os cuidados de higiene. Mas nós estamos vivendo uma infodemia, que ela parece que está se tornando pior do que a pandemia. É a divulgação de fake news, de notícias mentirosas e a politização de tudo que está ocorrendo no nosso país. Então, acho que são 3 vírus que a gente não pode compartilhar. O coronavírus, a fake news e essa politização antes da hora, porque tem muita gente pensando nas próximas eleições, e não nessa e nas futuras gerações. Um abraço, fique com Deus. Então tá aí, participou conosco aí o presidente do Vitória, né, da Acadêmica Vitória, uma das equipes do Campeonato Pernambucano, seu Paulo Roberto. De antemão já agradeceu aí a participação. Espaço sempre aberto aqui para os presidentes dos clubes pernambucanos, né, darem aí a sua versão em relação a essa volta do campeonato estadual, e a gente vai aqui tocando o nosso giro esportivo.